Galera, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o filme Nick 17, o mesmo criador do filme Parasita. Nesse filme, o protagonista, que é interpretado por Robert Pattinson, o mesmo que interpretou Edward Cullen no filme A Saga Crepúsculo, ele interpreta um personagem que ele é descartável. O que é descartável? Não sei. Vamos ver exatamente isso logo após a vinheta. No mundo onde foi desenvolvida uma máquina que tecnicamente ela copia humanos, os humanos têm as suas memórias copiadas para um aparelho e desse aparelho é feita uma cópia. Essas pessoas, foi um grande avanço desenvolver essa máquina. Só que essa máquina gerou muitos conflitos na humanidade, conflitos religiosos e muitos outros conflitos que desencadeou a expulsão e banimento dessa máquina na zona terrestre da Terra. Então ela foi banida para o espaço, aonde o fracassado e também poderoso que concorreu à política, ele perdeu a candidatura 2 vezes. Então ele resolveu pegar todas as pessoas assim, potencialmente saudáveis e com boa saúde e migrar para um planeta onde eles iam colonizar esse planeta. Chegando lá, eles criariam uma colônia, uma utopia, com um teor meio nazista, por assim dizer. Ele é muito narcisista, por assim dizer. Então, em toda essa história, encontramos Nick, um cara que, devido ao amigo dele, eles pegaram dinheiro com a agiota e não conseguiram pagar. Esse agiota é um dos caras mais poderosos da Terra. E não tem lugar que a pessoa possa se esconder. Não tem lugar na Terra que alguém possa se esconder dele. Então, pensando nisso, eles resolvem ir para onde? Para o espaço. Chegando lá, na inscrição, ele tenta dialogar, só que para você viajar, não é qualquer pessoa. Várias pessoas querem ir para o espaço. Fugir de dívidas, fugir da poluição, porque nesse planeta há grandes tempestades solares e também tempestade de areia, porque o índice de poluição do planeta está aumentando. Por isso que tem as colônias espaciais para colonizar outros planetas. Então Nick, ele vê lá que ele não tem nenhuma habilidade, nada que possa fazer as pessoas da nave aceitar ele como tripulante. Então que tem lá na cláusula ser um descartável. O que é um descartável? Descartável é você arriscar sua vida em prol da humanidade. Ou seja, você ir no espaço, você fazer coisas arriscadas, que o índice de morte é bem alto. Só que o seguinte, quando você morre, sua mente ele foi copiado e você terá um corpo copiado com todas as memórias do que aconteceu antes. Então, você se torna imortal, tipo assim dizer. Aí ele, um amigo dele, foge nessa nave e eles vão para colonizar o planeta. E Nick, ele passa por várias mortes, assim, por eventos. Uma que ele tá no espaço, o cara literalmente pede para ele tirar o capacete só para ver quanto tempo funciona a radiação do corpo dele. E ele passa vários testes que encabe isso. Bom, chegando no planeta, primeiramente eles mandam o Nick para lá para ver se não tem nenhum patógeno que possa prejudicar a missão de colônia. E quando ele tira o capacete, a primeira coisa, ele fica normal, ele respira, tudo bem, mas quando ele percebe, tinha sim um patógeno. E eles passam vários meses ou até anos ali tentando descobrir uma cura. E Nick sempre sendo a cobaia, ele morrendo e revivendo. Até que ele descobre a cura do patógeno e consegue andar livremente pelo planeta. Só que nesse planeta eles descobrem que existe uma civilização lá, que primeiramente parece ser apenas insetos, animais assim, sem mentalidade. Só que esses animais, após um incidente Nick 17, que eles são catalogados desde o primeiro até o segundo e terceiro e assim por diante, até o Nick, que é Nick 17. Esse é o título do filme. Ele cai numa vala, só que nisso, a criatura, em vez de devorar ele, como todo mundo achar que ia devorar ele fica vivo. Elas pegam e salvam ele. E mostra que elas não são animais simplesmente, eles são pensantes, eles agem, eles compreendem os seres humanos. Ao fazer isso, as pessoas que estão na nave, a empresa lá, descobre que ele possivelmente morreu, então replica ele e cria algo que é
extremamente proibido, que foi a causa de seu banimento da Terra para o espaço, que é a criação de múltiplos. São um clone de um clone. Então é um múltiplo. O que causa esse banimento? O banimento é porque os múltiplos, eles assemelham, em vez de eles ter todas as memórias das pessoas, eles pegam simplesmente uma das memórias ou uma personalidade e assimila aquela personalidade. Então é criado o Nick 18, que ele tem uma personalidade totalmente diferente, uma personalidade mais rústica, mais feroz, mais destemido, mais sério, mais respeitoso, entendeu? É tanto que até a voz muda. E isso, Robert Pattinson é um ótimo ator, que ele interpreta o filme. Você mesmo tendo duas versões, duas cópias, você não consegue confundir eles, porque ambos têm uma personalidade diferente. Quando ele assume o Nick 17, é uma personalidade totalmente diferente, uma mais amável, mais meigo, mais sensível, enquanto o Nick 18 ele é totalmente diferente. E isso mostra o quão incrível é a atuação desse ator. E nesse filme, após descobrirem que as criaturas elas são pensantes e tudo, eles capturam uma dessas criaturas e começam a torturá-la. Só que outra criatura, infelizmente, ela é morta. Eu tô pulando algumas coisas para não dar tanto spoiler, tá? Eu tô indo mais pela base, mas tem muita coisa envolvendo o filme, tá? Ora, foi feito pelo mesmo criador de Parasita, então tem todo um teor religioso, teor psicológico, toda uma narrativa assim que envolve a crença assim entre os ricos e os pobres, e um pouco sobre a dinâmica da sociedade do futuro, o que nós seremos no futuro, qual vai ser a nossa mentalidade da próxima geração. E isso, a criatura, ela é morta. Isso, se funciona como uma colmeia, e elas são conectadas. Então elas vêm atacar a nave, mas Nick, ele negocia com elas. Aí tem toda uma cena e tudo, diálogo, conversa. E bom, gente, resumindo, para não dar o spoiler do final do filme, que ele é recente, é um filme que você, no começo, vai achar ele meio lento, mas você não consegue sair da tela. Não consegue, por exemplo, eu vou ali beber água. Não. É um filme que ele te prende. Parece uma história simples, mas é um filme que ele te captura. Você consegue ir até o final assistindo e tudo. E no final fica aquela pergunta, se tudo aquilo realmente aconteceu ou foi uma coisa da mente dele. Assim, a última cena é tipo desse contexto. Então, gente, isso é uma análise de Nick 17. É um excelente filme, eu recomendo bastante. E se você tiver gostado desse vídeo, deixa aquela curtida, se inscreve no canal e comentem aí qual foi a sua experiência, o que vocês acharam do final do filme, para quem assistiu. E eu recomendo para vocês verem o vídeo O Gato de Botas, ficou muito bom, fiz. Eu recomendo também para vocês o vídeo Ruby Marinho, que está no meu canal aí, teoria, o segundo filme. Eu fiz todo o roteiro em relação ao segundo filme, como seria o filme para fazer sucesso. Dê uma olhada lá que vocês vão gostar bastante. Sou Diogo.